Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Estamos na quinta-feira da primeira semana do tempo comum. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021. Vamos às leituras para esse dia. Primeira leitura, carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 ao 14. Animai-vos uns aos outros enquanto ainda se disser hoje. Salmo 94/95. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Repetindo, oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Atentos à proclamação do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. O Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém? O leproso diz para Jesus: Se queres, tens o poder de curar-me. A confiança deste homem está totalmente em Jesus e também sob a condição de Jesus, no sentido de: se for da tua vontade, me cura. Tu podes curar, se quiseres me curar. Uma oração um pouco distinta do que a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo. No geral, a gente parece que quer exigir de Deus a cura, né? O Senhor tem que me curar, o Senhor vai me curar. E aí faço as novenas da vida, mas como se tivesse impondo a Deus, né, dando a Ele uma ordem: olha, eu vou fazer essa novena aqui e tu vais me curar. Vou participar do cerco de Jericó, 7 dias, derrubando as muralhas, e ao final eu quero a minha graça, eu quero a minha cura, eu quero a minha bênção, seja ela em que área eu estiver procurando. É errado a gente confiar, aliás, é errado a gente fazer essas orações pedindo a Deus uma graça específica, principalmente no que diz respeito à cura de alguma enfermidade? Não é errado, de modo algum é errado. O problema está no modo como a gente faz isso. É como se a gente, de repente, sendo cristãos, entendêssemos que o fato de sermos seguidores de Jesus, discípulos dele e, portanto, cristãos, nos coloca numa redoma em que não teremos problema nenhum, nenhuma dificuldade, nada nesse mundo chegará até nós, né? E a gente não aceita, de certa forma, nenhuma dificuldade, nada que ocorra ao contrário dos nossos planos. É claro que o que eu estou dizendo aqui não é o que todo mundo faz. É meio que algo que acontece com frequência, muitas pessoas. Acredito que você que me escuta,
todos os dias, a reflexão já deve ter um caminho de igreja com um bom tempo, durante um bom tempo já entendido muitas coisas. Então a gente pode pedir a Deus a cura para determinada enfermidade, pode pedir a Deus uma graça em alguma situação que a gente está necessitando, está carente. A gente pode fazer isso, mas jamais achar que por conta dessas dificuldades que eu passo, esse sofrimento que se abateu sobre mim, Deus me abandonou então. Ou seja, eu só vou acreditar em Deus se Ele me der a cura, se Ele me der a solução para aquele problema. Se Ele não me der, quer dizer que Deus não é Deus, porque não pôde vencer em mim aquela enfermidade ou aquele problema por qual eu estou passando. Não pode ser esse pensamento. Pode ser, olha Senhor, estou passando por esse problema e essa dificuldade está terrível, e essa enfermidade está me fazendo desfalecer a cada dia. Na tua misericórdia, Senhor, tenha piedade de mim, me concede a cura, que se for para o teu louvor, se for para a tua honra, para a tua glória, me cura, Senhor, tu podes curar se quiseres me curar, que é a prece do leproso aqui. Diante dessa cura que Jesus realiza, ele dá uma ordem para aquele homem que acabara de ser curado. Vai lá, se apresenta ao sacerdote, conforme ordenava a lei de Moisés, como prova da sua purificação, cumpre lá os ritos que tem que ser cumpridos, segundo o que determina o livro do Levítico, segue todas as prescrições, para você poder retomar então a sua vida de forma completa, até no culto, já que como leproso, você estava impedido de participar dos ritos, das celebrações, porque o leproso não podia tocar em ninguém. A preocupação era, se ele tocasse em alguém, ele que estava apodrecendo pela sua enfermidade, poderia corromper a carne de quem estava limpo, saudável, por isso que ele não podia tocar. Jesus supera tudo isso, Jesus vai e toca e cura. Jesus diz, eu quero que você seja curado. Mas a cura que Jesus faz é para restabelecer a ele, então, a sua libertação, a sua salvação. Não simplesmente para lhe devolver a saúde do corpo, mas para que ele possa ser, de fato, salvo em todos os sentidos. Já que Jesus é a manifestação do Pai, quando Ele cura, Ele manifesta que Deus, sim, está preocupado em sanar, em sarar todas as misérias humanas, salvar o homem por inteiro. A gente se preocupa muito hoje em dia com a nossa saúde física e é importante a gente se preocupar, a gente faz exames, vai no médico, bastante coisas, faz aí, sempre tem uma preocupação com o nosso corpo, o coração tem muita atenção, mas a gente esquece às vezes das instruções que o próprio Deus dá para nós em relação à nossa vida. Olha o que diz a primeira leitura de hoje sobre o coração. O versículo 12 diz assim: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. A gente tem cuidado do coração assim, A gente tem, às vezes, cuidado da questão da dieta, de não evitar gorduras, triglicérides, colesterol, para deixar o coração saudável. Mas é essa instrução aqui que Deus dá através da carta aos Hebreus, para a gente cuidar do coração nosso, que ele não fique transviado pela incredulidade, e isso nos deve afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto se disser hoje, enquanto a vida, enquanto nós estamos nesse peregrinar, não endureçamos o nosso coração diante das tribulações, diante das dificuldades, do deserto dessa vida, como fez o povo lá outrora, depois que tinham sido libertados do poder do faraó, na hora que veio a dificuldade do caminhar no deserto, lamuriou, reclamou, e Deus está falando para nós hoje, através desse texto bíblico, não façais igual. Deus já te deu a vida, Deus já te deu o respirar, tantas coisas. Não duvide, confia em Deus. Se está passando por tribulações e dificuldades, enquanto houver hoje, enquanto você está vivo, enquanto estivermos vivos, não endureçamos nosso coração, mas animemo-nos uns aos outros na fé e proclamemos a Deus cada dia os nossos louvores. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.